Glória a Deus e aleluias. Quero saudar todos os meus amados irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor. Hoje é terça-feira, mais um dia aqui com o encontro com a palavra de Deus. Quero lhe convidar para a leitura da palavra no livro de Ezequiel 37, que fala da visão do vale de ossos secos. Vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor dele. E era muito numeroso a superfície do vale e estava sequíssimo. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Diz-me ele: profetiza estes ossos e diz: ei, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar um espírito em vós e viverei. Porei tendões sobre vós e fareis crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós um espírito e viverei. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído e um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada um aos seus ossos. E olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu pele sobre eles, mas não havia nele o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, o Espírito sopra sobre estes mortos, para que vivam. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o Senhor. Amados irmãos, estamos agora aqui no livro de Ezequiel. Ezequiel conhecemos como um dos profetas maiores da palavra de Deus. Ezequiel aqui foi uns que profetizaram muitos também sobre Israel. Os que teve mais visões também dentro da palavra de Deus. O profeta Ezequiel, ele também viu os querubins, ele detalha os querubins. Ele fala de várias visões. E agora estamos aqui na visão que ele teve, uma visão no vale de ossos secos. Amado, quando o profeta Ezequiel estava naquele vale, ele se encontrou cercado por vários ossos secos. A palavra de Deus detalha vários sentidos. Que onde ele estava era tipo um cemitério de ossos. Eram muitos ossos de esqueletos humanos secos, sequíssimos, que o Senhor levou em espírito o profeta. Aí o profeta ali se encontra neste vale de ossos secos. E o Senhor começa a mandar ele profetizar. Profetizar de vários modos. Meu irmão, analise um imenso vale de ossos secos, antigos, completamente secos, sem carne, sem vida, sem esperança. Era o quadro que Deus mostrou ao profeta Ezequiel sobre Israel. O quadro que Israel estava passando no exílio, quando Israel estava exilado por Babilônia. É o Senhor que nos muda, é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que restaura a vida. Aí o profeta teve esta visão do vale de ossos secos. Ali era o povo de Israel que estavam sem Deus, sem solução, sem esperança. Quando nós se deparamos num vale de ossos secos, o que nós vamos ver somente com os olhos, vamos ver se não tem mais jeito, sem resultado nenhum. O que nós vamos se comparar
num lugar de destruição, sem esperança, um vale de ossos secos. Amado, não é diferente a vida de muitos aí estão passando por isso. Muitos estão secos, espiritualmente falando, sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus. Muitos aí estão distanciados de Deus e precisando do Senhor. Precisando da mão do Senhor para resgatar aquelas vidas da sequidão, do deserto, do vale dos ossos secos. Muitos aí se encontram mortos espiritualmente. Assim, amados, o quadro que Israel passou no exílio cabe também em nossas vidas, para que nós não venhamos entrar neste vale de ossos secos. Porque, amados, embora aqueles vales eram sem vida, aqueles homens, aqueles ossos eram totalmente sem vida, eram somente ossos secos, sequíssimos. O quadro de muitos aí que se encontram perdidos, sem solução. Muitos vão olhar e vão dizer: aquele não tem mais jeito, aquele não tem mais esperança. Mas quando Deus entra no quadro da vida de um homem ou de uma mulher, Deus ele muda, Deus ele capacita. Quando o Senhor mandou o profeta em visão, levou este vale, ele viu toda a casa de Israel mortos em ossos. Assim, quando o Senhor mandou ele profetizar esses ossos e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amado, primeiramente, amado, temos que ouvir a palavra do Senhor. Só ela que nos abastece, é só ela que tira a sequidão da incredulidade. Só ela, a palavra de Deus, que tira a cegueira espiritual. Somente a palavra de Deus que pode renovar o homem, pode dar vida a um homem, como assim deu vida a esses ossos secos. O profeta Ezequiel ali se encontra agora num quadro impossível para o homem. Por isso que ele disse: tu sabes, Senhor. Deus disse: porventura pode viver esses ossos? Ele disse: tu sabes, Senhor. Somente o Senhor que poderia dar vida àqueles ossos. Aí o profeta, na mesma hora, o Senhor disse: profetiza. A obediência do profeta, amado, foi profetizar no meio do vale. Amados, muitos aí estão distanciados da presença de Deus. E estão precisando ouvir a palavra de Deus, para que possa reconhecer os seus erros, poder reconhecer somente a Cristo e ouvir a palavra de Deus. Primeiramente, nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. Se nós não demos ouvido, não podemos ser praticantes. A fé, diz a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé nós só adquirimos quando ouvimos a palavra de Deus. Amados, muitos estão distanciados, sem a palavra, precisando ouvir a palavra de Deus. O profeta Joel falou, disse, profetizou também, que nos últimos dias correrão para um lado e para o outro, atrás de pão, de água, de sede, morrerão de sede, de fome. Mas quando ele estava falando, não era aquele alimento sólido, o alimento terreno. O profeta Joel estava falando fome e sede da palavra de Deus. Haverá um dia, amados, que nós vamos correr para os quatro cantos da terra e não vamos encontrar a palavra de Deus. Muitos vão correr para o Oriente, para o Ocidente, para o Sul, para o Norte, para o Leste, para o Oeste, e não vão encontrar a palavra de Deus.
porque é a única palavra de Deus que pode nos alimentar verdadeiramente. A palavra de Deus é quem dá vida ao homem. É ela que levanta um grande exército. Aquilo que havia não solução, aquilo que não tinha solução para o homem, agora tem solução para Deus. Porque tudo é possível para Deus. Muitos de nós pensamos que aquele não tem solução, mas é onde Deus entra com sua potente mão e mostra que existe solução. Amados, eu quero lhe dizer, hoje essa visão também fala a nós. Existe um vale seco em nossas vidas, sonhos mortos, fé fraca, casamentos desgastados, famílias divididas, igrejas mornas, situação parece até sem saída. Mas a mensagem é clara para Deus: nada é impossível. Amados, muitas vezes procuramos uma solução para nossas vidas, para a solução para nosso casamento, solução para a nossa comunidade, solução para nossos sonhos, mas só Jesus Cristo pode restaurar. Só Jesus pode te dar novos sonhos, restaurar o teu casamento, restaurar a tua família, sarar as tuas enfermidades. Só Jesus pode nos transformar. Só Jesus pode nos moldar verdadeiramente. O quadro de Israel estava exilado, sem solução. O quadro, amados, exilado, eles estavam ali na sepultura, praticamente iam morrer lá, se não fosse a mão de Deus. Aí o profeta começa a profetizar. Como eu falei, temos que dar ouvido. Quando o povo de Israel começou a dar ouvido à palavra de Deus, eles foram começando a ser restaurados. Amado, a restauração é por etapa. Não é do dia para o outro. A restauração, ela passa por etapa. É um crescimento. É como você tivesse um jardim bem pequeno e você estivesse aguando esse jardim. Ali você vai aguando e esse jardim vai florescendo. Assim é a nossa vida com Deus. Quando nós aguamos o jardim, colheremos os frutos. Amados, a palavra de Deus fala que nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. O profeta, ele sabia disso. Ele começou a profetizar a palavra de Deus, aqueles ossos secos, aquilo que era impossível para o homem. Famílias que estão aí, infelizmente, destruídas. Famílias que se encontram distanciadas de Deus, somente operando o pecado. Mas ainda existe uma solução: Jesus Cristo. Jesus Cristo pode dar vida. Jesus Cristo pode restaurar os sonhos. Jesus Cristo pode te levantar do fundo do poço. Assim como ele tirou o profeta Jeremias do poço, assim ele pode te tirar também, amados. Muitos aí estão pensando que com sua própria força vão vencer o mundo. Mas se nós não tivermos o Senhor, amado, não poderemos vencer o mundo. Somente com Jesus Cristo poderemos vencer o mundo. Temos que ser luz para o mundo, porque a luz dissipa todas as trevas. Aleluia. Amado, uma realidade que vemos, ossos secos, é um grande desespero. Quando olhamos para ossos secos, somente desespero. O raciocínio humano, vamos ver que não tem solução, não tem jeito. Somente há desespero, sem solução.
mas para Deus tudo é possível. A palavra de Deus fala que eles eram muitíssimo secos e eles eram espalhados, que representa, amados, o que já morreu há muito tempo. O ser humano não consegue consertar. Podemos observar que Jairo, foi ao encontro de Jesus dizer que a sua filha estava muito mal e ela tinha morrido. Para você ver que para o homem, quando Jesus chega na casa de Jairo, se depara com a sua filha, muitos dizem: Jairo, tua filha já morreu. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Não perturba mais o mestre. Mas Jesus, ele tem a última palavra. Jesus disse assim: ela só dorme. É Jesus que nos dá o fôlego de vida. Jesus ressuscitou aquela menina entre os mortos. Ressuscitou aquela meninazinha de 12 anos entre os mortos. Amado, para o homem é impossível tirar o homem da morte, ressuscitar. Mas Jesus, ele tem esse poder. Podemos descrever também Jesus e Lázaro. Era um grande amigo de Jesus. Jesus o amava muito, Lázaro. Lázaro, porém, morreu. Jesus estava em sua missão, pregando o evangelho do reino. Quando depara-se com a informação que o seu amigo Lázaro morreu. Muitos amados estão morrendo sem Cristo. Muitos estão perdendo o amor à palavra de Deus. Porque o homem ele já se encontra morto sem Cristo. E somente Cristo pode ressuscitar o homem. Quando Jesus soube dessa informação, ele ficou muito triste. Assim, porque ele o amava, ele até chorou. Mas Jesus sabia que ele ia ressuscitar. Mas Jesus, ele chorou por Lázaro. A palavra de Deus fala que Jesus chorou. Porque Jesus o amava muito. Jesus, ele não queria perder Lázaro. Jesus, ele tinha mais um ato de ressuscitação para ressuscitar Lázaro. Para o homem era impossível. O homem de 4 dias, sepultado. Será que tem jeito? Para o homem é impossível. Tem um ditado lá em Israel, umas coisas que eles falam, que quando o homem morre depois de 3 dias, ainda é provável ele ressuscitar. Depois nós debatemos sobre esta palavra. Mas vamos para Lázaro. Lázaro estava 4 dias morto, sepultado. Aí Maria começa a se desesperar. Sabendo que Jesus poderia ressuscitar, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria sabia, se Jesus estivesse lá, não teria morrido. Mas não importa onde você esteja, Jesus está contigo em todos os momentos. Deus é onisciente, onipresente. Não importa a hora, segundo, situação, anos. Se teu casamento está destruído, se você está passando por uma enfermidade que não tem mais jeito, eu quero te dizer que existe ainda uma solução: Jesus Cristo. Observe aquela mulher do fluxo de sangue, que vivia também 12 anos sofrendo com aquela enfermidade, derramando sangue. Ela disse que somente tocasse na orla de Jesus, ela seria curada.
Quando ela toca na orla de Jesus, de Deus saiu virtude de Jesus. Porque o próprio Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, que ele quis dizer poder. E aquela mulher exatamente foi curada na mesma hora, quando tocou as vestes de Jesus. Amado, Jesus, quando chega, ele chega para mudar o quadro da vida, a situação das pessoas. Jesus, ele veio para mudar, para dar vida e vida em abundância. Ali Lázaro se encontra sepultado 4 dias. Maria sabia que poderia ressuscitar, mas que fosse na vinda futura. Mas Jesus queria fazer um ato agora. Jesus queria ressuscitar Lázaro naquele exato momento, para mostrar que Deus ouve ele. Assim como ele falou: eu sei que tu me ouve, Pai. Jesus, ele tinha um relacionamento com o Pai grandioso. Quando nós temos relacionamento com a Trindade de Deus, amados, podemos ver os sinais e os poderes de Deus em nossas vidas. Quando temos um relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, podemos ter certeza que o milagre vai acontecer. Jesus, naquele mesmo momento, diz: tirai a pedra. Podemos entender, amado, que existe às vezes muitos impedimentos que nós temos que tirar em nossa vida. Tirai a pedra. Tirai o impedimento que te atrapalha de servir a Deus. Tirai a dureza do teu coração. Naquele exato momento, aquele povo tira a pedra. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Para você ver como Jesus tem autoridade. Naquele exato momento, Lázaro, ainda com aquelas faixas, saiu da sepultura, vivo, cheio de graça. Porque quando Deus opera, amados, até os mortos ressuscitam. Podemos ver, amado, que os mistérios, os dons de Deus eram grandíssimos na vida de Jesus. Jesus foi um quadro de milagres. E podemos agora aqui, voltando à leitura, Ezequiel também se encontrava neste vale de ossos secos, que ali se comparava ao povo de Israel mortos, secos, sem amor, sem nada. Homens mortos espiritualmente, como o homem se encontra hoje em dia. Muitos estão mortos espiritualmente, precisando que alguém profetize bênção e vida sobre esta vida, como Jesus fez. Jesus, ele muda a situação. Quando o profeta começou a profetizar, faltava uma coisa, faltava o Espírito. Então ele me diz: profetiza Espírito, profetiza Filho do Homem, e diz assim: diz o Senhor, Deus, vem dos 4 ventos o Espírito e sopra estes mortos, para que vivam. Amado, quando o profeta profetizou, se levantou um grande exército, um grande exército de homens, soldados, que Deus ressuscitou. Eles começam a criar pele em seus ossos. Os ossos deixam de ficar secos, começam a ter vida. Pele começa a aparecer tendões, nervos, músculo. Depois vem todos os órgãos. E depois se completa um corpo de uma estrutura humana. Assim, amados, é o que Deus faz na vida de cada um de nós. Aquilo que parece morto, Ele dá vida. Se os teus sonhos estão perdidos, Deus quer restaurar teus sonhos. Se a tua vida está vindo para o fundo do poço, Deus tira você do fundo do poço. Jesus, ele pode mudar o quadro da tua vida. Mas para isso, primeiro temos que dar ouvido à palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus temos que ouvir e praticar. Não podemos ser como um homem
que ouve e a não pratica. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, temos que ser praticante dela, porque seremos como aquele homem na casa que foi edificada sobre areia, e foi grande a sua ruína, foi ao fundo, e caiu, foi grande a sua queda. Assim é o retrato de uma vida de um homem distanciado de Deus, que ele ouve, mas não pratica o que está escrito na palavra de Deus. Mas todo aquele que ouve e a pratica é como uma casa edificada sobre a rocha. Vão vir os ventos, vai vir as dificuldades, vai vir as tribulações, amado, porque não deixa de vir, mas vem, mas venceremos por meio de Jesus Cristo, porque é Ele que pode nos dar a vida e vida em abundância. A palavra de Deus fala que procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão vos acrescentadas. Amados, muitos de nós deixamos as coisas de Deus para depois. Muitos de nós deixamos Deus para a segunda ocasião. Mas as coisas de Deus têm que estar em primeiro lugar em nossas vidas, para que nós possamos ver o operar de Deus, os milagres de Deus em nossas vidas, quando nós damos o primeiro passo em servir a Deus, com amor, com alegria. Quantas vezes olhamos para a nossa vida, concluímos, não tem jeito, acabou, não vai melhorar, mas Deus trabalha com o que parece improvável. Deus pega algo que não tem jeito para o homem, e para ele restaura. Para aquilo que o homem é improvável, é isso que Deus pega, é os improváveis. Deus escolheu os loucos desta terra para confundir os sábios entendidos. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Porque muitos, amados, pensam que é com o seu ego, com sua sabedoria. Mas a sabedoria somente provém de Deus. Isso é para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Por isso que muitos aí, amados, têm o dom de sabedoria e inteligência, mas querem se auto-justificar por isso. Mas Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Deus escolhe o improvável e se torna provável. Amado, para que nós, quando se gloriemos no Senhor. Porque a glória só pertence a Ele. Quando ganhamos uma vida para Jesus, a glória é dele. Quando somos curados, a glória é dele. Quando vai tudo dando certo, a glória é dele. Quando tudo dá certo, a glória é do Senhor. É isso que temos que botar em nosso coração, que a glória não é nossa. Não podemos fazer nada para a nossa glória. A glória só pertence a Cristo Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Amados irmãos, o profeta, ouça a palavra do Senhor, ele falou. Ao falar a palavra, ossos juntas, receberam tendões, carnes e pele. A palavra de Deus organiza uma estrutura, faz ordem ao caos. Deus, ele, no meio de um caos, ele dá ordem. Uma terra pode estar num caos terrível, mas quando a palavra entra, a ordem, a restauração, a vida e vida em abundância. É Deus que restaura o homem pecador. É Deus que perdoa os seus pecados. É Deus que tira o homem das densas trevas. Aonde impera o caos, aí Deus entra e faz o milagre. Amado, uma promessa para nós. Eu farei viver, Jesus, Senhor falando. Deus explica no sentido, abrirei o vosso sepultura quando fala.
Porei o meu Espírito em vós e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. No versículo 13. Amado, a vida espiritual, se a sua fé está seca, Deus reanima. Se a nossa fé está perdida, quando Jesus entra, nos renova, nos dá fé. Jesus disse que aquele que tiver fé, até ter um grão de mostarda, dirá aquele monte, venha para cá, e assim procederá. Assim, amados, até um homem com pouca fé pode fazer grandes milagres. Jesus está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé e crer no impossível. Para o homem, uns homens, ossos secos, era impossível. Para o homem, aqueles ossos se erguerem e se restaurar de vida. Para o homem era impossível, mas para Deus nada é impossível. E o povo de Israel ali, amado, foi restaurado quando o profeta profetizou. Ali foi uma visão que nos últimos dias Deus restaurará o vigor de Israel. Que nos últimos dias Deus salvará o seu povo. Muitos ainda serão salvos. Sabemos que o povo de Israel muitos rejeitam, mas nos últimos dias o povo de Israel muitos serão salvos. Ainda haverá os remanescentes, ainda haverá os escolhidos de Deus. Como cada um de nós, amados, somos escolhidos, somos os remanescentes. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todos nós somos os remanescentes de Deus. Temos que permanecer na presença de Deus até a vinda de Cristo. Porque o inimigo está aí, bramando como um leão, rugindo, a quem possa tragar. Que você possa estar diante da presença de Deus em sinceridade, em obediência, porque Jesus está às portas. Ele quer restaurar a tua vida e o teu sonho. Amém? Que você medite nesta palavra e todos fiquem na paz do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial, Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui diante da tua presença para te glorificar e te exaltar o teu santo nome. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Ó, Senhor Deus, cremos, Senhor Deus, e acreditamos que o Senhor vai salvar, vai libertar. Que o Senhor vai libertar muitos, Senhor, antes da tua vinda. Nós, Senhor Deus, eu profetizo que o Senhor vai, Senhor, fazer tudo isso. Vai restaurar a vida, vai restaurar sonhos, vai restaurar a família, vai restaurar relacionamentos. O Senhor pode fazer todas as coisas. Senhor Jesus, cura os enfermos. Ah, Senhor Deus, cura os doentes, cura os paralíticos. Ó, Senhor Deus, dá visão aos cegos. Ó, Senhor Deus, dá audição ao surdo, dá a palavra ao mudo. Levanta o cativo, quebra as correntes dos atribulados. Restaura, Senhor Deus, os oprimidos, para que eles possam estar diante da tua presença para te glorificar e reconhecer a ti como único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, opera, Senhor Deus, assim como o profeta profetizou, Senhor Deus, a tua palavra, assim eu profetizo que, Senhor, que muitas almas vão se render a ti e haverá, Senhor Deus, o derramamento do teu Espírito e muitos vão se chegar a ti e reconhecer a ti, muitos vão se reconciliar, muitos vão te aceitar, o Senhor, como único Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus Pai. Senhor Jesus, toma a frente da vida de cada um dos ouvintes e daqueles do teu servo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Todos fiquem na paz do Senhor. Amém.